Olá, seja muito bem-vindo ao canal Simos Estatística. Eu sou Diego Pugione, biólogo e estatístico, e o meu intuito é te ensinar a diferenciar uma hipótese de uma predição. Esta é uma série de vídeos onde estamos discutindo a aplicação da estatística na prática acadêmica. No nosso primeiro vídeo, nós aprendemos a criar uma pergunta científica clara e objetiva, assim como uma hipótese testável e falseável. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no izinho e também na descrição. Muitas pessoas relatam que possuem dificuldade em identificar as diferenças entre uma hipótese e uma predição. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir identificar perfeitamente a diferença entre esses dois conceitos. Antes de discutirmos a diferença entre hipótese e predição, nós precisamos entender o que é um construto e uma variável proxy. Resumidamente, uma variável proxy é uma operacionalização de um construto. Não ajudou muito. Calma, vamos lá. Existe o mundo das ideias onde a gente consegue medir qualquer coisa que a gente quiser. Mas existe o mundo real onde a gente só consegue medir aquilo que a gente efetivamente consegue medir. O construto ele vive nesse mundo das ideias. Ele é um objeto ideal, subjetivo e não diretamente observável. Ele é resultado de uma abstração, mas que é direcionada a um objeto concreto, aqui no mundo real. A variável proxy, por sua vez, ela existe no mundo real e ela pode ser mensurada. E existe a suposição de que ela corresponde a esse objeto ideal aí, que é o construto. A ideia de construto ela é muito utilizada nas ciências sociais, como a sociologia e a psicologia. Por exemplo, quando um pesquisador quer mensurar a inteligência de uma pessoa, ele tem esse objeto ideal que ele chama de inteligência e que a gente não consegue medir. Então existe um teste de QI que é a variável proxy. Ela não é exatamente o que a gente chama de inteligência. Para alguns pesquisadores, ela está até muito distante do nosso conceito de inteligência, mas não deixa de ser a variável proxy que a gente consegue operacionalizar esse nosso conceito ideal. Outros exemplos de construto são estresse, personalidade, agressividade, qualidade de vida, desenvolvimento humano. São todos objetos ideais, né? Mas que os pesquisadores vão criar índices e testes que vão buscar criar essa ponte entre o mundo das ideias e o mundo real. Esses testes e esses índices são as variáveis proxies. Na minha área de ecologia, existe um construto muito importante que é biodiversidade. Biodiversidade é esse conceito ideal, esse objeto ideal que a gente não consegue medir e que nós criamos vários índices de diversidade, índice de Shannon, índice de diversidade de Simpson, que são as variáveis proxies. Na medicina, a ideia de doença é um construto. Então a gente tem esse objeto ideal e são criados vários índices e testes, né? A concentração é de alguma substância no sangue, batimento cardíaco, pressão, são variáveis proxies que os médicos utilizam para tentar palpar essa ideia desse construto que é criado. Por exemplo, quando o médico diz que é muito difícil diagnosticar uma determinada doença, o que ele está falando é que as variáveis proxies que nós dispomos não são muito boas, elas não geram uma correspondência muito boa com esse construto ideal dessa doença que foi criada. Se a gente filosofar um pouquinho mais, a gente percebe que todas as nossas teorias, teoria do Big Bang, teoria da evolução, teoria atômica, teoria da gravidade, são todos construtos, são todos objetos ideais. E os cientistas criam variáveis proxies que possibilitam trabalhar com esses conceitos. Mas um construto não precisa ser necessariamente esse objeto abstrato. Mesmo no experimento bastante objetivo, a gente consegue identificar a ideia de construto e de variável proxy. Por exemplo, no primeiro vídeo, nós criamos a seguinte hipótese: temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X. Tudo bem, vamos focar em temperatura. Temperatura de quê? Perceba que o que a gente está criando é uma ideia de temperatura, mas o que nós vamos efetivamente medir vai ser uma coisa diferente dessa ideia. Ou a gente vai medir a temperatura do ar, o clima de uma região, ou a gente vai medir a temperatura de uma estufa onde a planta vai ficar condicionada,
ou talvez a gente vai medir a temperatura da água que a gente vai utilizar para regar a planta. Então, todas essas são possíveis variáveis proxy que vão criar essa correspondência com essa nossa ideia, esse nosso objeto ideal chamado temperatura. No caso aí também de crescimento, né, ou taxa de crescimento, a gente pode mensurar isso através do comprimento do caule? Podemos. Mas também podemos mensurar através do peso do caule? Também. Podemos mensurar o diâmetro do caule? É outra possível variável proxy. Existe essa ideia, esse objeto ideal de crescimento, que nós criamos distintas variáveis proxies que vão corresponder a esse objeto ideal. Ou seja, a partir de um único construto, nós podemos criar várias variáveis proxies que vão corresponder possivelmente a esse construto. Algumas vão ser mais ou menos eficazes. E o cientista ele vai escolher aquela mais barata, é mais fácil de medir e que é mais amplamente aceita como um correspondente desse construto criado. Algumas pessoas podem não concordar que taxa de crescimento e temperatura são construtos. Mas tudo bem, isso não é importante aqui. O importante é a gente entender que sempre temos uma ideia do que a gente quer medir e a gente tem que criar um modo de medir essa ideia. Então, essa ideia que a gente cria, que a gente desenvolve, é o construto e o que a gente efetivamente mede é a nossa variável proxy. Essa variável proxy vai fazer essa ponte, ela vai fazer essa ligação entre o mundo das ideias e o mundo real. Entendida então a diferença entre construto e variável proxy, a gente consegue claramente diferenciar hipótese de predição. A hipótese ela existe nesse mundo das ideias e é construída a partir dos construtos. Já as predições elas existem no mundo real e são construídas a partir das variáveis proxy. No caso então da nossa hipótese criada de que temperaturas mais elevadas aumentam a taxa de crescimento do caule da espécie X, uma possível predição é que plantas que forem criadas em uma estufa a 30 graus Celsius terão um comprimento do caule maior do que plantas criadas em estufa a 25 graus Celsius, por exemplo. Se o pesquisador quiser, ele também pode ele pode definir um tempo, um período, em 15 dias, em 30 dias. Isso foi só um exemplo. Cada um pode criar uma predição diferente utilizando uma variável proxy distinta. Todas vão tentar testar essa hipótese criada. Algumas pessoas definem predição como uma consequência de uma hipótese. E isso não deixa de ser verdade. Ou seja, eu tenho por hipótese a existência desse mecanismo e, caso esse mecanismo seja verdadeiro, o que eu espero medir no meu mundo real? E alguma pessoa pode perguntar assim, mas como que eu sei que a minha variável proxy efetivamente mede o meu construto? E a resposta é, não tem como saber. Porque se o meu construto é imensurável, não tem como eu testar, eu provar que a minha variável proxy efetivamente corresponde ao meu construto. Olha que complexo isso. Ou seja, nós temos por suposição desse mecanismo do mundo que a gente cria, que a ciência constrói, a gente entende que o que a gente está medindo corresponde a esse objeto ideal, que é o construto. Mas a gente não consegue provar isso, não tem como provar isso. Ou seja, então, no caso do QI da inteligência, nós vemos que pessoas classificadas como inteligentes acabam tendo notas maiores nos testes de QI. Então, a gente cria essa ligação. Possivelmente, pessoas que vão tirar notas altas no QI, elas terão uma correspondência com inteligências maiores. Mas é só uma suposição, porque a gente não consegue dizer e provar que QI mede inteligência, porque a gente nem sabe o que inteligência é. No caso do crescimento da planta, é muito mais fácil a gente entender que comprimento, diâmetro, peso são variáveis proxies muito próximas desse nosso ideal de crescimento. Mas existem outros construtos onde essa relação não é tão clara. Uma última discussão que eu quero trazer e que vai deixar bem claro a importância de se distinguir um construto de uma variável proxy é o seguinte. Nós entendemos que existe esse construto e que ele vai afetar a nossa variável proxy. Porém, o contrário não é verdade. Um exemplo.
Se eu treinar uma pessoa para tirar uma nota alta no teste de QI, isso não vai fazer essa pessoa ficar mais inteligente, necessariamente. Ou seja, é uma via de mão única. A gente nunca deve esquecer que um proxy é apenas um proxy. Ele é uma aproximação. Um outro exemplo muito prático é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um índice desenvolvido pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Esse IDEB é uma variável proxy que, por sua vez, é desenvolvida a partir de duas outras variáveis, que é a taxa de aprovação e o desempenho do aluno numa prova, a nota do aluno. Nós acreditamos fortemente que se a qualidade da educação, que é um objeto ideal, um construto, melhorar, então a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos vai aumentar. E, por consequência, o índice, o IDEB, vai aumentar também. E como que a gente melhora a qualidade da educação de um país? Bom, com investimento. Melhorando a infraestrutura, a capacitação e o salário dos professores, diminuindo a pobreza. Essas são possíveis variáveis que vão levar a uma melhora nesse construto aí, qualidade da educação. Note que simplesmente nós passarmos os alunos de ano para aumentar a taxa de aprovação, pode até aumentar o IDEB, mas ele é um proxy. Isso de forma alguma vai influenciar esse nosso construto no mundo das ideias, essa nossa qualidade da educação. Você percebe, então, a importância de se entender a diferença entre o que é qualidade da educação e o que é um índice que eu utilizo para mensurar o que eu chamo qualidade da educação? O índice não é qualidade da educação, mas é a única ferramenta, a única capacidade de operacionalizar essa ideia, esse construto chamado qualidade da educação. Já foi uma discussão aí para queimar os neurônios, né? Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. No próximo vídeo, nós vamos aprender a discernir uma hipótese científica de uma hipótese estatística. Muito obrigado, um abraço e até mais!